Eu vou gravar. Opa, Agora foi. Pronto, acho que eu te deixei de co-host aqui também, o Desirê. Deu tudo certo aí? Ai, meu Deus. Bom, pode continuar? Como é que ficou? Deu tudo certo e Mariglã tá gravando? Beleza. Bom, então, pessoal, podemos começar? Acho que eu não estou ouvindo mais vocês aqui, bora. Bom, então, a ideia desse webinar, né, o quarto dos 5 webinars que a gente está fazendo aí em parceria com a Belta, é justamente trazer a ideia de como que a tecnologia pode auxiliar em boas práticas financeiras, que a gente sabe que são fundamentais, não só para uma agência, né, mas para qualquer empresa, né? É bom ter um financeiro estruturado, boas práticas financeiras, senão pode enfrentar algumas dificuldades aí. Ai, meu Deus. Aqui é nós dois, né? E, bom, o que a gente vai falar? A gente vai fazer uma breve introdução, né, sobre o cenário atual, né? Quais são as principais dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas, né? Pelas agências de intercâmbio. Vamos falar aí de algumas tendências, né? Algumas empresas que estão surgindo, que podem trazer, não só empresas também, mas também algumas tendências tecnológicas relacionadas ao mercado financeiro e também algumas práticas, né? Para as agências em geral, assim, algumas ações do dia a dia ali, para ter um bom acompanhamento, um bom controle financeiro. Bom, vai lá então, Júlio. Vamos lá. Um pouco relacionado aí com o tema, né? A gente vai apontar aí alguns obstáculos, coisas que a gente identifica conversando com essas mais de 200 agências que já passaram aqui ou já passaram aqui por nós, quando a gente conversa e tenta entender os problemas ali. Então, esses principais obstáculos, né, que são a gestão em si do pagamento de escolas, controle cambial, inadimplência por parte dos clientes, enfim, esses desafios, aliado a tecnologias, né? Como a gente pode resolver esses problemas utilizando a tecnologia, né? Então, os principais são esses, né, que eu disse: gestão de pagamento de escolas, né? Muitas vezes a escola é paga somente perto do programa ser realizado. Tem gente que prefere pagar antes, enfim, tem toda essa gestão do dinheiro que fica em caixa, né? O controle cambial, então essa variação do câmbio, isso é uma coisa muito comum, e eu acredito até que muitas coisas vocês já estão preparados, né? Já é algo comum para vocês, e a gente pode até ser repetitivo aqui, mas vem ao caso, né, apontar eles. O controle cambial é uma delas. Inadimplência por parte dos clientes. Eu acredito que, dependendo do modelo que você, das formas de pagamento que você oferece para os seus estudantes, né, você vai ter problema ou não ali com relação à inadimplência, né? E o volume também, de repente você tem um volume muito alto e as inadimplências começam a ficar mais preocupantes e mais frequentes, tá? Isso principalmente agora, né, nesse cenário da pandemia, que tem muita gente cancelando. Agora acredito que não tanto mais, né, que já tá, a vacina está logo aí, o pessoal já está bem empolgado, mas no começo da pandemia, né, o segundo trimestre, segundo semestre, primeiro semestre de 2020, né, o pessoal teve bastante problema com cancelamento, ele não tinha algumas políticas de cancelamento muito bem estabelecidas, né, como funcionaria o contrato, e aí sofreu bastante com inadimplência, né, por parte dos clientes, né. Esse assunto de finanças é tão importante, né, que, assim, vocês devem lembrar, né, até talvez mais do que a gente, né, de algumas agências que passaram, né, por ações de falência mesmo nos anos 2019, 2020, devido a dificuldades financeiras, né? Provavelmente por uma má gestão, né? Porque fica com aquele mundo de aquele bastante dinheiro em caixa, não sabe muito bem gerenciar, né, os custos relacionados a esse dinheiro e acabam, né, não conseguindo cumprir com as suas obrigações ali e levando à falência da agência.
Bom, quais são as principais tendências aí que a gente pode ver? Muitas até já existiam, mas foram aceleradas pela, pela pandemia mesmo, né? Que a pandemia contribuiu para criar, né? Não só criar, mas também promover, né, aquilo que já existia a nível online, né? Por exemplo, pagamento online era algo que já existia, mas atualmente é algo que é muito mais difundido. Atualmente é só assim, quantos de vocês atualmente andam com dinheiro, né, na carteira? Eu acho que pouquíssimo. Eu mesmo fui ver agora há pouco, eu tenho uma nota de 10 só na minha carteira. O restante é ou é Pix, ou é cartão, ou é transferência. Assinaturas online também vem aí com bastante força, né? Então, justamente pelos contratos, né? Não ter mais aquele contato pessoal, né? O boca a boca ali, o presencial, né? A assinatura online é algo que vem crescendo cada vez mais, assim, né? Porque você simplesmente manda o PDF, né, para o seu estudante. O estudante pode assinar utilizando alguma das dezenas de ferramentas de assinatura online que existem. Essa assinatura tem validade jurídica, né? Então não precisa mais ter aquela questão presencial para assinatura de um contrato, né? Até trazendo Pode falar. um outro gancho em relação à assinatura, né, que nem está aqui, mas eu acho interessante a gente mencionar, é que o próprio pagamento online, né, ele tem um modelo de assinatura que hoje não é Uhum, muito presente em outros mercados, a não ser streamings, essas coisas assim, né? Por exemplo, quando você faz uma assinatura do Netflix, ele cai no teu cartão todo mês, aquele valor, e na verdade você assinou você fez uma assinatura de um serviço que não vai te cobrar aquele montante todo do seu limite do cartão, né? Ele cai a mês a mês. E isso é uma tendência também que a gente está enxergando que está se ampliando no mercado, não só uhum, para esses tipos de serviço que tem um ticket menor, né? Que é o caso desses streamings. Mas a gente já consegue enxergar plataformas financeiras uhum, oferecendo isso para outros tipos de mercado. E uhum, não vai demorar para isso chegar até o mercado de intercâmbio, ou seja, basicamente substituir o que a gente a gestão de pagamento mensal via boleto por uma questão de assinatura para aquelas pessoas que não têm condição ou um limite tão alto para comprar um intercâmbio, uhum, né? Tá trazendo um pouco disso também, tá? Que isso vai levando cada vez mais para o online e para o cartão, uhum, trazendo uma automação até para esse tipo de processo, tá? uhum. Bem legal isso aí, né? Porque é bem complicado até, né? Você comprometer ali. Não é todo mundo que tem um limite de cartão de seus 20 mil, 30 mil reais ali, né? Então, dessa forma, Uhum. acaba deixando até bem mais dinâmico, né? Facilita até para o vendedor fazer um negócio desse, né? Porque não é mais um intercâmbio de 30 mil, é um intercâmbio de 1.500, R$ 1.000 por mês. Aí fica Uhum. algo bem mais próximo, né? Da realidade da pessoa, né? E é uma questão cultural também, né? Hoje, você passar ali um ticket baixo nesse modelo, ok, né? Agora, se você começa a pensar em passar alguma coisa com ticket alto de 1.000, 3.000 Uhum, reais por mês para cair no seu cartão, as pessoas ainda estão um pouco assim, mas é uma questão cultural que está sendo quebrada, né? Então, uhum, por isso que eu colocaria como uma tendência também esse modelo de uhum, cobrança para o pessoal pagar intercâmbio, né? uhum. Já bem associado a isso, né, acaba entrando esses melhores condições em taxas, né, não só relacionado ao pagamento, mas justamente pelo boom que está tendo aí, né, de instituições financeiras, né, atualmente tem Uhum, PagSeguro, tem Zup, tem Cielo, enfim, né, cada uma à sua maneira, né, e isso possibilita que vocês, né, como agência, consigam negociar melhores condições em taxas, né? Então, pela quantidade, como tem várias empresas disputando esse mesmo mercado, né? Fica algo bem interessante você falar, não gostei da taxa dessa empresa aqui, vou conversar com aquela outra ali. Não gostei da PagSeguro, vou falar com a Cielo, não gostei da Cielo, vou falar com a Stone, não gostei da Stone, vou falar com uma outra empresa. E isso
cria, né, uma maior dinamicidade assim, né, para as agências que têm uma capacidade de negociação maior, né? Simplesmente se você não está me oferecendo uma taxa boa, eu migro ali para o seu concorrente, né? E aí tem essa possibilidade de ser a melhor negociação aí em relação a taxas, né? Integração com softwares financeiros, né? Então isso é algo que a tecnologia proporciona, né? Com primor, poderia até dizer, porque antes, né, você não tinha, né, essa integração. Você põe uma planilha, né, no Excel, aí se você quisesse ver lá, você tinha que pegar o seu extrato bancário, muitas vezes em papel, ou até mesmo consultar ele pelo site do seu banco, mas aí você passava por uma planilha, né? Atualmente, tem softwares financeiros que integram tudo, né? Então, desde o seu boleto que está sendo pago, ele cai, né, numa ferramenta para fazer gestão dos seus pagamentos, você já consegue visualizar quanto que aquela venda está te gerando de lucro, você consegue ver quais os pagamentos que ainda tem que ocorrer naquele mês, enfim, né, uma série de funcionalidades que aumentam muito o seu controle, né, conectam plataformas diferentes para que você gerencie tudo no mesmo lugar, e aí com isso você fica com um relatório bem mais assertivo, né, do que da sua saúde financeira, e também fica muito mais fácil de controlar, uma vez que está tudo naquele lugar, você já sabe que você só tem que entrar naquele lugar lá, seja no Ally, seja num outro software financeiro, seja, sei lá, no Conta Azul, enfim, o Yugo, enfim, essas plataformas financeiras aí que existem, né? Você tem todo o seu controle lá, todas as suas finanças estão lá, você gerencia tudo por ali, diferente do momento onde você tinha que abrir pelo menos 5 planilhas de Excel para identificar o que é para pagar, o que é para receber, o que você tem de comissão, enfim. Pessoal, complementando, esses dois pontos, o 3 e o 4, eles estão bem relacionados, né? Porque Uhum, com a parte que o Breno trouxe da democratização do mercado financeiro, né? Tipo, agora você está sendo mais difundida, né? Essa ideia de ter mais fintechs, outras soluções financeiras. Então é muito provável que com o tempo surja cada vez mais soluções específicas para o nosso mercado, né? uhum, Ou condições ou carteiras específicas para o nosso mercado. E como tem essa concorrência e tudo está ficando cada vez mais informatizado, né? E integrado e automatizado, até que tem o quinto ponto ali, faz com que essas instituições também promovam movimentos de integração, né? Hoje, se você vê uma PagSeguro da vida, ela tem API de integração, então, né, é possível você se integrar com esses financeiros e tudo mais, né? uhum, Então, é uma tendência mesmo de tudo ficar mais conectado e que essas empresas financeiras se preparem para se conectar com outras tecnologias também, né? uhum. O que nos leva ao que você estava comentando, das automações de cobrança, né? Essa é outra tendência também que já vem ocorrendo, né? Que é a cobrança automática, né? Isso já existe, né, para cartões de crédito, né? Então, o, o caso que você citou, né, Júlio, da Netflix, mesmo se coloca o seu cartão lá, eles não precisam ficar te enviando uma fatura, né, mensalmente. Eles debitam essa quantia do seu cartão e beleza. Tá, então tem Uhum. também a versão de automação de cobrança até para boletos, né? Então, tem ferramentas onde os boletos são gerados e enviados automaticamente, tantos X dias antes da data de validade da parcela lá, seja de um estudante, seja de um serviço. E isso facilita muito o controle também, né? Uma vez que você não tem mais que ficar controlando qual que é o momento. Deixa eu ver para quem que eu tenho que enviar a cobrança hoje. Não, você já sabe que o sistema vai fazer isso por você, né? Você só fica controlando o que já foi pago, o que não foi pago, e aí você de repente vai prestar atenção somente naqueles inadimplentes ali. Isso facilita de forma grandiosa, assim, grandemente o seu controle de contas a receber, de contas a pagar. Você sabe, você tem exatamente os dias, já sabe quais cobranças devem ser enviadas nos dias. Assim, é bem mais fácil para você gerenciar o que já foi pago, o que não foi pago, e aí você volta a sua atenção somente para aqueles que não foram pagos, ao invés de ficar olhando todas aquelas parcelas, todas aquelas cobranças que estão acontecendo.
E aí, puxando outro gancho aí sobre estratégia, né? Eu acho que o setor financeiro ele deve ser um ponto muito estratégico dentro de uma agência de intercâmbio, Uhum, né? Até porque ele pode ser uma oportunidade de você gerar receita, né? Se você é, está bem organizado e opera esse dinheiro que você tem em caixa, é possível que você faça receita com ele também. E essa questão operacional do financeiro, a tendência é que ela fique para os robôs, né? No caso aqui uhum, dos softwares, né? Então, uhum, muito disso já tá presente no nosso dia a dia e a tendência é que isso gere cada vez mais confiança do lado de quem é usuário dessas plataformas, né? uhum, E que elas cuidem muito dessa parte operacional. Aí as pessoas que estão envolvidas com o financeiro, elas vão ficar mais ligadas à parte estratégica, né? Que é pensar em estratégia para o financeiro para fazer com que ele seja, ele evite risco, né? Ou seja, você identifique riscos antecipadamente, que você identifique oportunidades, enfim. Eu acho que é muito importante isso também. uhum. Isso aí. E por fim a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Acho que eu vou deixar para o Júlio comentar um pouco mais aí, mas em linhas gerais, né, a Lei Geral de Proteção de Dados traz algumas cláusulas, né, de como você deve fazer o armazenamento de informações sensíveis dos seus clientes, né? E isso também está diretamente relacionado com a questão financeira, né? Porque vai ter o pagamento, a pessoa vai pagar com cartão, vai pagar com boleto, você vai ter aqueles dados, né, da pessoa, CPF, endereço, número de documento, né? E isso Uhum. exige que você faça uma boa gestão dessa informação, né? Eu vou até passar para você, Júlio, você que sabe mais da Uhum. LGPD que eu, É, fica à vontade aí. ela, assim, no geral, a LGPD é um problema que a gente não vai ter como fugir, né? Um problema não, uma solução no meu ponto de vista, porque ela regulariza toda a parte de dados pessoais, né? Não focada em dados pessoais, não dados de empresas. E ela vai envolver mudar práticas, né? Desde a parte de vendas até a parte financeira. A gente põe aqui justamente para levantar a bola de que dados financeiros, né? Contas bancárias, números de cartão. Tem muita gente que usa a maquininha e hoje detém do número do cartão que a pessoa passa pelo telefone. Eu vendo online, mas eu estou pegando os dados do meu cliente aqui pelo telefone e estou armazenando em tal lugar. Se você armazenar aquele dado, aquilo é um problemão para você, né? Porque você detém aquele dado, você precisa cuidar dele de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E também levantar a bola aí para vocês que estão usando plataformas identificarem aí o que elas estão fazendo em relação à proteção dos dados dos clientes que vocês têm, tá? A lei ela já foi prorrogada várias vezes, ela não está em vigor ainda. O último prazo que foi passado era 8 de agosto, mas assim, eu tenho um feeling de que vai se estender de novo, tá? Porque que eu venho percebendo aí com os meus amigos e tal, outros empresários, a gente percebe que o mercado ainda está bem distante de aplicar, né, as práticas de LGPD. Mas é uma bola interessante de levantar em relação a isso, tá, pessoal? Financeiro tem a ver? Tem a ver, mas não é só. É em relação a tudo, Isso aí. comercial, pós-venda e tudo mais. Beleza. Vamos então às boas práticas, né? Não são as únicas boas práticas, foi algumas que a gente mapeou assim rapidamente, já relacionada àquela introdução que a gente fez, né? Então, com certeza existem outras boas práticas aqui também, Eu acho até que, mas Breno, ah, desculpa cortar, eu acho até que imagina. se vocês tiverem, né, à vontade aí para compartilhar alguma coisa, né, aqui a gente aquecer esse papo, né, seria interessante também, tá? Isso, show. E, bom, a primeira, né, é utilizar projeções futuras de caixa, né? Então, assim, você vê, isso aqui é basicamente você vê quanto você tem para receber nos próximos meses, idealmente, assim, quanto mais longe você conseguir mapear, melhor. Então, pelo menos um ano ali para frente.
Então, você vê o que você tem para receber, o que você tem para pagar nesse período e ver a diferença entre essas duas, né? Então, assim, eu tenho tanto para receber, eu tenho X para receber, eu tenho Y para pagar, quanto que é o meu balanço ali, meu balanço Z ali, quanto que ele vai dar? Se ele tiver no verde, ok, né? Tenho ali uma, uma folga, assim, né? Uma saúde financeira. Se ele estiver no vermelho, problema, né? Preciso ficar atento, preciso procurar formas de reduzir custos, preciso vender mais, preciso procurar formas de equilibrar o meu balanço aí. Acho que um ponto interessante é que é simples o conceito de fluxo de O caixa, de você conceito é olhar para simples, frente. exato. Aí a questão é que se você tem, para você utilizar esse conceito corretamente, o primeiro ponto é que você tenha isso atualizado, né? Então ele sempre está atualizado. Então você olha hoje, ele está atualizado com o cenário de hoje. O segundo ponto é ele, como é que é? Ele está atualizado. O cenário Nossa, de deu uma hoje. ponta da língua aqui. A questão de, gente. Bom, enfim, Deu branco. se eu voltar, se eu lembrar, eu volto aqui. Mas a antecipação, se você conseguir antecipar o- a visão estratégica dentro do seu fluxo de caixa, você consegue identificar risco. Então, beleza, eu tenho lá, hoje eu olho e está falando que em dezembro eu tenho um déficit de 30 mil reais. Mas eu sei que eu tenho 3, 4 meses ainda para, né, 5 meses ainda para poder fazer para poder cobrir aquilo. Então, assim, você identificou aquele risco, você vai se movimentar em função disso e tal. Isso é uma coisa padrão. Mas você também consegue identificar oportunidades, né, de você fazer, por exemplo, eu sei que eu tenho um caixa eu tenho bastante para receber naquela data ali. Então, você pode antecipar um plano, se preparar, né, porque você sabe que vai entrar aquele dinheiro naquela época e você vai reinvestir aquilo, né, e trazer calcular bem um retorno sobre o investimento, enfim. Eu acho que usar de forma estratégica esse plano é a chave, né? Que muitas vezes a gente não tá olhando muito tá aqui, eu preciso de dinheiro para pagar as contas ali, né? Mas Uhum. não, vamos pensar no fluxo de caixa futuro para antecipar decisões que vocês estão tomando hoje, sabe? Isso é uma prática interessante de se fazer. É algo que a gente faz internamente, eu acho que não tem nem a ver só com o intercâmbio, né? Acho que para qualquer outro tipo de Exato, empresa exato. isso é interessante. Exato. Aliás, eu acho que todas as boas práticas que a gente traz aqui, né, tirando essa próxima aqui, né, de se proteger da variação cambial, podem ser Uhum. relacionadas a qualquer tipo de empresa, né? Então, trazendo ela aqui, né, se proteger da variação cambial, né, a gente sabe que cada agência tem meio que um método de parcelamento próprio, né? Então, cada uma coloca as próprias condições ali de pagamento. E isso às vezes pode ser complicado, né? Se você de repente congela um câmbio, né? Congela o câmbio na data da venda e vende parcelado, né? Porque aqui no Brasil, assim, do que eu acompanho, a maioria assim das vendas são parceladas. Não vou chutar uma porcentagem aqui, mas eu diria que assim, pelo menos 4 de cada 5 vendas são parceladas, né? Fazem um parcelamento. E aí é necessário, né? Colocar algumas condições atraentes de parcelamento, e aí algumas agências acabam errando a mão aí nesse momento aí. O que a gente traz aqui de dicas, né, são essas duas, né? Uma se você faz um parcelamento, vai fazer parcelado, tenta fazer moeda nativa, né? A moeda ali do orçamento, né? Se é um orçamento em dólar, faz o parcelamento em dólar, se é em euro, faz em euro. Dessa forma, quando o estudante vai pagar aquela parcela, você faz o cálculo de acordo com o câmbio do dia, a pessoa paga, ok, beleza, né? Você Uhum. não sai no lucro, mas também não sai no prejuízo, sem problemas, né? Ok. Aí tem também, né, um outro formato seria esse do spread, né? Se você quer arriscar trabalhar com o câmbio fixo mesmo, vou fixar o câmbio em tanto aqui no momento da venda. A ideia é que você utilize um spread, né, aquela gordurinha, aquela porcentagem, ou um spread fixo, um spread de porcentagem a mais, né, para você se proteger da variação cambial. Assim, você coloca lá que a moeda valia R$ 4, você coloca um spread para ela ir a
4,20, 4,30, se ela tiver uma variação de 5 a 10 centavos nesse período, né, você não perdeu nada. Aliás, você até acaba ganhando, né, um dinheiro a mais, ganha um bônus ali de spread, né, pela variação ter sido abaixo do valor que você colocou. Né? Aí é meio que uma questão bem estratégica mesmo, o que faz mais sentido para vocês, a forma que vocês vão saber trabalhar melhor. O spread acaba sendo um formato mais arriscado, né, do que a parcela em moeda nativa. A parcela em moeda nativa acaba sendo um formato mais seguro ali, né? O spread também tem o risco de encarecer um pouco o seu orçamento, né? Então, uma vez que você aumenta o valor do câmbio, ele acaba deixando, né, o orçamento mais caro do que as parcelas em moeda nativa. Né? Porém, né, o spread tem também a oportunidade de você ganhar mais. Né? Então, você colocando o spread ali, se a variação não for maior do que ele, você acaba, né, colocando, fica para você, né, essa diferença ali. Um ponto interessante em relação a isso também é que a gente percebe que quanto maior a transparência, né, em relação a isso com o cliente, Uhum, mais ele engaja no processo de decisão de compra com você. uhum, Porque ele sente, primeiro, ele se sente acolhido e sente empatia também pela preocupação da agência de garantir aquele intercâmbio que está sendo vendido para ele. Enfim, ele sente essa empatia, né? Ele sabe, né, quais são os riscos ali. Então, acho que isso, né, uma dica interessante, pegando esse ponto, é trazer uma maior transparência quando vocês entregarem um plano de pagamento uhum, parcelado, assim, principalmente o parcelado, né, para um estudante. Na parte do contrato também, se tiver alguma coisa dentro do contrato relacionadas às parcelas, se você for fazer, por exemplo, trabalhar com a moeda do destino e uhum, converter os boletos de acordo com aquela taxa do dia tal, enfim, deixar isso bem claro dentro do contrato uhum, e na hora de explicar, trazer essa preocupação da agência, que é a exposição à variação cambial. Porque você precisa, como agência, garantir a boa qualidade do intercâmbio dele, com atendimento, com tudo mais. Né? Então, uhum, acho que a transparência é um ponto-chave aí, independente de qual a forma que vocês trabalham. Tá? uhum. Tem gente que trabalha das duas formas, depende do programa, trabalha de uma e tal, mas Sim. né, são as que a gente mais encontra no mercado, tá, pessoal? Tem uma outra que a gente encontra bastante, que é a correção na última parcela, né? Tem também, sim. Isso é uma boa prática também, desde que tenha bem clara, também puxando para transparência, e no contrato isso fique bem claro para o estudante, que na última parcela vai ser corrigido o valor com o valor com o câmbio que vocês vão pagar à escola. Né? Uhum. Então, acho que essa é a chave desse ponto 2 aí, transparência. Com certeza, né? Faz um teste, pessoal, para quem não tem muito- provavelmente muita gente já faz, né? Não conheço também como vocês trabalham, mas se não está tão claro assim para o estudante, tenta fazer um teste e ver como que vai ser. É a dica que a gente Uhum. traz. É. Importante, né? Além de cobrar, mostra, indicar, né? O que que você está cobrando, por que que você está cobrando, né? Porque ninguém gosta de pagar as coisas sem entender o que está pagando, né? Bem algo por aí. É bem isso. Né? No terceiro, então, evitar inadimplência com notificações constantes, né? Então, esse é o caso de ficar cobrando, cobrando mesmo, né? Ficar cobrando mesmo. Aquela pessoa que não está pagando, então, assim, se você deixar, é muito provável que ela não pague, né? Então, aqui não tem muito segredo, é ficar cobrando a pessoa, né? A pessoa que está inadimplente. É possível programar, né? Então, atualmente tem a possibilidade de você programar notificações, programar, né, envios de e-mail, lembretes automáticos, né? Então, acaba sendo uma boa prática, né? É simplesmente ir lá, né, estender a mão e falar, ó, me paga aqui, por favor, né? Porque nesse quesito aqui não tem nem muito segredo, né? Mas acaba sendo uma boa prática, né? Porque assim, se você deixar para a pessoa decidir ou ela lembrar que ela precisa te pagar, a chance de você receber é muito menor. Né?
Ele não tem muito segredo no entendimento, mas na prática eu vejo que tem um problema aí, que é você, por exemplo, eu defino na minha operação que 5 dias antes e um dia antes eu vou mandar uma notificação de lembrete, né? Mas isso tem que ser feito manualmente. Então eu vou colocar na minha agenda para entrar lá, pesquisar na Uhum, ferramenta financeira e fazer isso, tal. Ou não, eu vou só fazer depois, né? Depois do vencimento, eu não identifiquei o pagamento, né? Vou começar a enviar porque eu não quero ser chato, né? Que tem uhum, que né, tem muito disso, né? E aí na prática isso acaba não gerando consistência. Você começa uhum. e aí no mês seguinte já não está igual, deu outro problema, você não dá prioridade para isso, terceiro, quarto mês já não está funcionando de novo, aí você tem que implementar de novo, e tal. Então isso com automações, né? Isso é facilmente resolvido. Boa. Políticas de cancelamento claras, com prazos e multas, né? Isso aí, novamente, né, tem sido algo muito importante nesse último ano, né? Porque antes, acredito eu, que a quantidade de cancelamentos não era tão amplos, né? Né? Então, tiveram que ajustar as políticas de cancelamento, tiveram que, de repente, algumas até melhorar as próprias políticas de cancelamento, né? Redesenhar o funcionamento delas. E a recomendação é, de fato, incluir prazos e multas, algo bem detalhado, né? Para evitar que o cliente, por algum acaso, vou assinar o contrato só de curiosidade aqui, e depois, por algum motivo, a pessoa não paga, some, desaparece, e aí aparece querendo cancelar e ter, de repente, algum ressarcimento por parte da agência, né? Eu acompanhei algumas agências durante a pandemia que sobreviveram por conta de boas políticas de cancelamento, né? Uhum. Que tinha ali, o cancelamento acabou se tornando um produto, né? Hum, Que estava ali segurando as pontas enquanto não fazia venda, né? E justamente porque estava bem, bem claro ali. é verdade, é verdade. Depois, um planejamento de contas a pagar, né? Então, isso diretamente relacionado com a questão da utilizar as projeções futuras de caixa, né? Então, você planejar, você sabe, né, aquelas contas que você tem, né? Também não se iludir, assim, ver que você tem aquele montante em caixa, né? E é uma quantia grande, porque você recebeu dois, três intercâmbios à vista, a pessoa te pagou à vista, né? E aí você tem esse dinheiro em caixa, de repente pode, né, causar um certo deslumbramento, o negócio, né? É manter os pés no chão, né? Visualizar ali tudo que você tem a pagar, afinal, se você estiver fazendo uma projeção, você vai saber tudo que você tem para pagar nos próximos meses, e identificar qual que é o melhor momento, né? Muitas vezes dá para você segurar um pagamento de alguma escola, né? Você vê que o câmbio está muito alto, você espera que aquele câmbio abaixe para fazer o pagamento para a escola. Então, isso faz parte do planejamento de contas a pagar, né? Ver qual que é a data limite que eu posso pagar essa escola ou essa conta aqui. Quanto que eu preciso, qual que é o pagamento mínimo que eu posso fazer? Ou eu já compensa eu pagar tudo ou compensa eu pagar parcelado? Então, aí planejando quais contas fazem mais sentido pagar, em que época, né? E qual é o formato que faz mais sentido para pagar cada conta, né? Então, às vezes, tem agências que pagam as escolas parceladas, recebe o estudante, já vai pagando a escola parcela a parcela. Eu sei que esse formato é muito comum até na Austrália, né? Outras já preferem pegar, vai segurando o dinheiro do estudante e paga ali quando falta somente 15 dias. Porque se acontecer alguma coisa, de repente, teve alguns casos, né, de escolas fechando sem aviso prévio, e aí a agência já tinha pago a escola, ficou ali numa situação embaraçosa para resolver. Então, é bem essa questão de ver quanto você tem para pagar, qual o melhor momento para você pagar isso e qual vai ser o formato que você vai utilizar no pagamento, né? Vai pagar tudo de uma vez ou pagar parcelado, enfim. Sim, eu vejo que para fazer pagamento existem alguns critérios interessantes de ser observado, né? Por exemplo, se o intercâmbio para pagar a escola, vamos pegar um ponto de pagar escola, fornecedores, né? O intercâmbio está quitado, né? É um critério. Uhum, Falta quanto tempo, né,
para esse intercâmbio começar, né? Então já é outro, não preciso fazer a Uhum. matrícula agora, mas tem gente que também prefere gerar segurança. É, você consegue pagar parcelado? Sim ou não? Né? Às vezes existem práticas, né? Eu já vi isso acontecer. Não é tão simples essa operação financeira, mas existe formas de você ter uma conta fora do país, né? Ou uma conta em outras moedas, ou diversas contas, enfim. Você tem uma empresa lá e você vai fazendo como se fosse o pagamento, entre aspas, desse intercâmbio, porque você está transferindo, comprando dólar, comprando uma moeda estrangeira e deixando ela em outra conta lá fora. Claro que tem fazer isso legalmente, né? E você basicamente está saindo fora daquele risco da variação cambial e você tem aquela moeda estrangeira para pagar a escola na hora que você precisar. Né? Aí você não vai ter esse problema. Mas são alguns critérios importantes de ser avaliado para te mostrar, né? Tipo, olha, quais são as melhores. A pegada aqui é a seguinte: qual que é a melhor conta que eu preciso pagar agora, hoje? Qual que é a melhor, né? Uhum. Enfim, tem várias contas para pagar. O que que é melhor eu pagar hoje, né? Por quê, Uhum. né? Aqui até trazendo um pouco do que a gente traz como solução na plataforma agora, a gente tem lá um painel de sugestões de pagamento, porque ele avalia alguns desses critérios e te traz numa ordem de prioridade, assim, olha, o Uhum. interessante agora é você pagar isso. Por quê? Porque você tem um, a sua taxa a moeda estava num valor agora, ela está num valor mais barato, então agora é um ótimo momento de você pagar. Tal. Ele considera algum desses critérios e te traz essa listinha. Uhum. Bem legal isso aí, né? Bem legal essa função mesmo. Né? E, bom, depois o sexto aqui é buscar sempre melhores taxas e condições, né? Isso aqui é o tal da negociação mesmo, da pechincha, né? Então, acho que tá, isso aí é algo até intrínseco na cultura brasileira, né? Porque o pessoal tá sempre Uhum. querendo negociar. Acho que essa das boas práticas aqui, acho que aqui todo mundo tem mais chance de já ter feito aqui, ou que faz constantemente. Então, é realmente falar com as diversas empresas, diversas fintechs, empresas financeiras, empresas de cartão, né, para justamente negociar as melhores taxas e condições, né, quais que oferecem a melhor taxa no cartão, qual que me oferece melhor taxa no boleto. A verdade é que assim, né, dificilmente você vai encontrar uma onde você esteja feliz com tudo, né? Onde fala, nossa, isso aqui é perfeito. Se você encontrar, com certeza ela provavelmente é a líder do mercado. Mas, né, é bom você ver que aquilo que faz mais sentido para você, né, aquilo que não faz tanto sentido, você vê a empresa que, né, oferece melhores condições naquilo que você mais valoriza, aquilo que você mais utiliza, aquilo que você não utiliza tanto, você não precisa de condições naquilo, né? Mas para isso é sempre bom entrar em contato, negociar, ter um bom relacionamento também com essas empresas, né? É uma questão de fidelização, né? Então você usar sempre ela, né, para fazer as movimentações financeiras. O intercâmbio, né, intercâmbios são movimentações financeiras de valor alto, né? Então, em geral, não tem um intercâmbio que sai aí por menos de 5 mil, assim, 5 mil reais, né? E é interessante, né, para a financeira, né, para essas instituições terem essas movimentações ali, né, dentro da rede dela. Uhum. Então, acaba vocês tendo esse poder de barganha aí, né, para estabelecer melhores taxas e condições para depois repassar ela para os seus clientes. Inclusive, reforçando, né, a questão do relacionamento. Né? Eu acho que procurar bons relacionamentos, ter boas parcerias, ajuda você a construir benefício. Né? Então Uhum, você vai acabar com o tempo trazendo benefício. Por quê? Porque você está se mostrando uma parceira ética, que uhum, traz benefícios também do seu lado para o deles, enfim. Então aí você consegue ir negociando coisas melhores quanto mais tempo você tem. Isso é um pouco até do que a gente vive internamente com o Ally Checkout, que a gente tem uma parceria com uma financeira, né? uhum, E nosso relacionamento com eles tem cada vez mais trazendo oportunidade. Então, agora a gente está chegando com uma negociação por antecipação, então tá
Tá super aquecida essa negociação com eles. Provavelmente aqui em 2 ou 3 meses a gente vai chegar com uma solução de antecipação via Live Checkout. Super interessante. A gente está fazendo pesquisa lá para mostrar, olha, nossa carteira de clientes tem essas taxas. A gente precisa de coisa melhor, né? E aí eles já dão mais ouvidos para a gente. E um outro ponto que eu acho interessante trazer é que as financeiras não gostam de muitas transações. Para uma financeira bater 5 mil reais de transação, ela precisa de muita transação num tradicional. No intercâmbio é uma só, não, às vezes é uma de 30, uma de 40, enfim. Eles gostam muito disso, gente. Então, assim, quando for negociar, lembra disso. Fala assim, olha, a gente tem grandes volumes e pouco volume e um ticket muito alto. Então, para eles, isso é muito interessante, né? O que um restaurante passa num dia é o que uma agência vende no mês, né? E o restaurante, né? Pera, o contrário, né? quer dizer, É isso aí, Não, tô vocês falando de entendem. quantidade. Tô falando De de quantidade. quantidade. Ah, de De quantidade, entendi, transação, né? entendi. Entendi, quantidade de transações, é verdade, é verdade. É bem menor mesmo, bem menor. Mas eu descobri isso recentemente, não faz muito tempo não, que as financeiras gostam disso, gostam de poucas transações de alto valor. Então, é um ponto de benefício para negociar aí. É isso aí. E por fim, né, de nada adianta fazer tudo isso se não tiver organizado tudo em um único lugar, né? Você vai acabar tendo muito trabalho, né? Que uma palavra aqui pro financeiro relacionada à boa prática, né? É algo que o Júlio falou, que é a questão de você ser constante, né? Então, um bom controle financeiro é algo constante, é um negócio diário, uma atividade diária que você vai fazer diariamente, semanalmente, mensalmente. É necessário ter uma certa disciplina, é necessário ter essa continuidade no processo, porque assim, né? Imagina que se eu estou aqui na minha agência, eu não dei baixa nas parcelas que foram pagas hoje. Isso aí já desanda todo o financeiro, né? Então, é necessário ter essa continuidade, ter essa constância, né? Ter essa disciplina. E se você tiver tudo em um único lugar, isso facilita muito para você, porque se você tem, né, que abrir uma dezena de planilhas, mais um software, mais um outro software, a chance de você esquecer alguma informação para trás, você deixar de incluir alguma informação em um lugar é muito maior. Agora, se você tem tudo reunido em um único lugar, tudo centralizado, é muito mais fácil para você gerenciar, né? É muito mais fácil para você identificar algum erro, né? É muito mais fácil para você mostrar relatórios, né? Mostrar resultados, né? É muito mais fácil para você controlar também. Então, uma dica que a gente traz aqui é de que vocês centralizem, né? Busquem centralizar tudo em um único lugar. Quer fazer algum adendo aí, Júlio? Não, perfeito. Acho que, né, organização, processo, tudo que a gente até falou um pouco aí nos outros webinars, né? A gente vê que inclusive uma tendência, né? A parte de Sim, integrar, né, é um pouco disso também. exatamente, exatamente. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para vocês hoje. Muito obrigado aí pela Belta, Mariglan, Desirê, pelo convite, né, pela mediação aí. E se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui à disposição. Se alguém também quiser trazer alguma observação para a discussão, né, fique à vontade. É isso aí, pessoal. Obrigado também pela oportunidade de falar. Vamos para a foto, então, gente. Se puder tirar. Oh, pera, deixa eu só tirar o compartilhamento Precisa então, tirar. aqui, Mariglan. E quem Aí, puder ó. abrir a câmera, por favor. Desirê, conte contigo para a foto. Que a foto. Vamos lá. É melhor do que o original. Valeu, Bia. Pronto. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Obrigada. Foi bem bacana, viu? Obrigada. Valeu, Bia. Valeu. Muito bom. Beijo. Até. Obrigada e parabéns. Valeu, gente. Tchau, tchau. Uma boa terça para vocês.
Para boa nós. semana para todos. Opa, para todo Com mundo. boas Maravilha. notícias, por favor. Por favor, assim esperamos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tudo de tchau, bom. gente. Até. Obrigada.